Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Ingrid Monteiro. Meu nome é Paula Carvalho. E nós estamos no primeiro episódio do podcast Posicione-se. E aí você deve estar se perguntando, mais um podcast, o que nós vamos trazer, né? Quando a gente vem falar sobre esse nome, geralmente é ligado ao nome posicionamento. Mas a gente traz um pouco mais a fundo. A gente traz os nossos 3 P's, que é o posicionamento diante da vida, o posicionamento no digital e também o posicionamento em vendas. Com certeza. E aí a gente vem trazer primeiro ponto. Eu quero também aqui a minha amiga Paula, que fala um pouco mais, que tem trazendo esse lado mais humanizado. A Paola, para quem não sabe, ela consegue enxergar você inteiro em 2 segundos. Então, essa pessoa aqui é a melhor para falar sobre isso. Não que eu não entenda e não busque, porque é necessário para qualquer ser humano, principalmente para empreendedor, empresário, que você faça esse posicionamento diante da vida. O que é isso? Pode falar, Paula. O que acontece, né? Eu sou hoje estrategista, né, de vendas na questão da comunicação assertiva. A Ingrid é social media, a gente tem muito essa questão de posicionamento, tanto da vida, na venda, nos negócios. Então, a gente decidiu criar esse podcast para trazer a nossa visão de negócio, que mudou a nossa vida, né? Eu há 4 anos vivendo na internet, a Ingrid já... um pouco mais de 2. Faz muito pouco tempo, sou um bebezinho. E com a nossa experiência, a gente decidiu trazer isso para vocês, porque realmente, essa questão de você se posicionar, realmente é o que vai te trazer resultado. É a postura que você tem, a visão que você tem, e como você mostra isso para as pessoas, você vai atrair as pessoas certas que vão fazer você chegar onde você quer. Então, esses 3 P's trouxeram a gente até aqui, estão fazendo a gente crescer cada vez mais, e a gente quer mostrar isso para vocês, porque cada vez que a gente fala um pouquinho sobre isso, para cada pessoa que a gente conhece, essa pessoa ela evolui. É a tríade do sucesso, né? Principalmente o primeiro P. O que é o primeiro P? É você conhecer a si, entender quem você é, quem é a tua história, entender o outro, né? Aqui na minha área, no digital, quando falam assim, tem que fazer o branding, tem que ter o posicionamento e também tem que estudar a tal da persona, saber quem é o teu público-alvo. Mas o que é isso de fato, na vida real? Se você não souber quem você é, os seus valores, no que você é bom, você tende a olhar só porque você não tem. Exatamente. E é por isso que você não consegue sair do lugar. Então, quando você se posiciona em relação ao autoconhecimento de quem você realmente é, nas coisas que você é bom, nos resultados que você entrega, você não vai ficar com medo de conhecer e se conectar com novas pessoas. Então, a gente traz muito essa posição da vida de você ter a segurança de quem você é. Né? Erros todo mundo vai ter, mas muitas vezes se você deixar a sua vida no automático e não se posicionar com você mesma, a sua vida vai acabar indo para o negativo, para as pessoas erradas, para as conexões erradas. Então, a partir do momento que eu me conheço, eu sei, bom, nisso aqui eu sou muito bom. Exatamente. Como eu sei o que eu sou bom quando eu gero resultado? A partir do momento, aquela pessoa encontrou uma pessoa que pode ser parceiro no teu negócio, aquela pessoa é melhor que eu, mas espera aí, ela é no quê? Exatamente. Ela pode ser boa em outras coisas, mas você também tem valor, você também tem as suas qualidades e você pode agregar a outra pessoa. E se você não se posicionar, o que acontece? Você acaba não mostrando para outra pessoa o teu real valor, você acaba se escondendo. Então entra o primeiro P, que é o posicionamento da vida. Sim, e parece papo de coach, né? Que as pessoas acabam dizendo, não, essa coisa. Mas a verdade é que no dia a dia, o que acontece? A gente decide que vai fazer algo e que vai, né, incluir a nossa energia, colocar ali, né, o nosso tempo, o nosso dinheiro em algo. E aí, quando a gente começa a fazer, chega um momento que a gente começa a ficar perdido, né? Chega sempre alguém, uma vizinha, um marido, uma mãe, uma prima, diz, não, mas eu acho que é melhor você fazer tal coisa. Mas faz tal coisa. E aí a gente acaba o quê? Chegando a um ponto em que a gente não sabe nem quem a gente é, nem se a gente é bom naquilo que a gente faz, se a gente está no caminho certo. Então, esse primeiro P, né, desse posicionamento diante da vida, é exatamente o que vai te fortalecer nesse momento em que você vai ter que se deparar com esses desafios, né? É porque a gente vai ter que dizer não.
Porque eu sempre falo assim, pode acontecer que tu tá perdido agora, que tu tá, enfim, tá com tanta questão, tanta gente opinando e tal, mas lá no fundo a gente sabe quem a gente quer ser. A gente sabe o que a gente gosta, quem a gente é. E cada vez que nem você falou, chega a mãe, chega o marido, chega alguém e opina, e se eu não tenho esse posicionamento sobre mim bem definido, essa pessoa vai acabar sobrepondo o meu sonho, a minha vontade, e eu vou ficando de lado. Sim, aí a gente vai dizendo sim para os outros e vai dizendo não para si mesmo. E aí a gente realmente se torna alguém que a gente não se orgulha. E agora a gente vai para o próximo P, que é o mais importante. Que é o digital. E que também precisa... o que é o digital? Vamos lá, vamos organizar ali a rede social, vamos começar a criar conteúdo e aí criar o tal do posicionamento no digital para você ser autoridade. Deixa eu te falar uma coisa. A gente primeiro começa com essa primeira parte. A primeira tarefa que eu faço, até já passei aqui para a Paola, quando vem um cliente ou vem uma aluna, me conte a sua história. Por quê? Porque dali eu sei quais são as crenças, quais são os valores, o que ela gosta, o que ela não gosta, o que ela não quer fazer. Porque o que é o digital? Me posicionar no digital é potencializar quem você já é. Se tu não sabe quem você já é, como você vai potencializar? Não, aí é o que acontece aqui que a gente vê, né? Um monte de cópia de outras pessoas. E aí você fala, eu tô ali toda hora, eu tô criando, eu tô fazendo não isso. Não sei porque eu não tenho resultado. Eu posto todo dia, eu faço isso, eu faço aquilo. Mas nem é tu. É mais alguém, tipo, é mais uma cópia. Mais uma cópia de alguém que deu certo. Fulano deu certo. Eu não posso olhar pra ela com bons olhos e começar a fazer? Sim, mas tu precisa entender que a fulana tem as estratégias e tudo mais, mas ela tem a essência dela, o tal do DNA. E aí você só vai conseguir incluir esse teu DNA e ser autêntico e ser alguém em destaque se você souber quem você é. E é isso que te diferencia das outras pessoas, né? Se eu não sei quem eu sou, vou falar o que os outros estão falando, tu não vai ter resultado. É isso que faz você ter sucesso. É saber quem você é. Gente, tipo assim, eu, por exemplo, a Ingrid pode ser boa em comunicação. Eu também. Mas alguma coisa nela, quando ela sabe quem ela é, vai identificar quem é exatamente igual a ela. Sim. E aí vindo pra minha história aqui, eu vou trazer um pouco, né, da minha história. Eu comecei no digital, aí posicionamento. E aí, é preto e branco, é aquela coisa, nude, o minimalista, blazer. O nude. E eu não sou essa pessoa. Eu não sou minimalista, eu não sou, né, recatada. Eu sou expansiva, eu comunico, eu sou criativa. Então, por que eu preciso entrar nessa caixinha se eu não sou essa pessoa? E aí entra aquela questão que você falou. Por que a pessoa fala, tô cansada do digital? Você tá cansada de ser quem você não é. E que, por exemplo, você é assim. Imagina se eu te colocasse numa caixinha de, tipo, tem que usar blazer, tem que fazer isso, tem que usar nude. Tu ia ficar triste. Falar baixo, devagar. Tu não ia atrair as pessoas que se conectam contigo. Aí fica cansativo criar conteúdo. Aí fica realmente terrível. Aí você não consegue ter ideias, porque você vive de uma imitação de alguém que você não é. E aí, mas aí o digital precisa ser tal coisa. Não, só precisa, igual você falou, colocar o microfone e ampliar aquilo que você já é. E é tão difícil de fazer as pessoas entenderem isso. E aí, vindo para a estrutura, aí tá, ok, você entendeu quem você é. Aí a gente vai para a estrutura. Tá, você começa a se posicionar. Exatamente. Eu tenho alguns pontos que me conectam, por exemplo, com a Paola. E aí, digamos que eu quero um cliente ideal que seja igualmente a Paola. Eu já sei quais são os pontos que me conectam. E esses pontos de conexão, e até o que a Paola tem de dor, né, e desejo, eu vou trazer isso na minha comunicação no digital. Porque daí entra como eu vou me posicionar? Sabendo quem você é, o tipo de público que você quer atrair, qual problema você resolve, e aí você vai começar a mostrar isso para a tua audiência. Com toda certeza. E bater nisso, gente, é repetição. A gente aprendeu a fazer o A, B, C, D repetindo. Lá na escola fazia lá um montão de vezes até que a gente aprendeu a ler e escrever. No digital não é diferente. Mas eu já falei disso. Tá, mas o teu público, talvez, para ele, é a primeira vez. E quantas pessoas novas estão chegando no teu perfil agora? Sempre, todo dia tem alguém chegando. Por exemplo, hoje eu não vou falar da minha essência, do que eu faço. É como se a tua loja tivesse fechada. Exatamente. Todo dia tem gente lá chegando, batendo na porta e às vezes é a forma como você fala. Então, hoje eu falei de uma forma, amanhã eu falo de outra.
aquela outra forma que eu me comuniquei naquele dia foi o que tocou naquele cliente, que ele quis falar um pouco mais comigo e que ele quis comprar de mim. E a gente só consegue até se comunicar melhor quando a gente pratica. Então, tudo é realmente repetição e praticar. E deixa eu te perguntar, Ingrid, pra ti, no posicionamento, Diga. o que tu acha que é importante? Tipo, duas coisas, assim, que tu acha que é importante. Não precisa ser, assim, eu também vou falar de duas coisas. Não precisa, tipo, algo, assim, gigantesco. Mas, assim, o que tu acha que é legal ter, elas terem no Instagram delas, pra mostrar isso, pra começar a se posicionar? Eu acho que, primeiro, é entender, né, quem você é e quem é o outro. E o segundo é saber se comunicar. E saber se comunicar não é falar bem. Ah, mas eu não falo tão bem. Igual, eu sou mais simples, eu tenho um sotaque, alguma coisa assim. Não, é você saber falar com o cliente final. Porque tem gente que tem informações, tem gente que tá na minha área ali, que eu sou advogada por formação. Uma advogada, alguém que estudou um monte, fez várias especializações. E aí ele vai criar um conteúdo tão técnico que ele não está sabendo se comunicar. Então, não é em relação a quanto você sabe estudar ou algo assim. E com quem que ele tá falando. Exatamente. Que nem, por exemplo, você é advogada, né? Imagina se você precisasse de mais clientes e começasse a falar os termos técnicos. Eu vou ter outros advogados. E aí entra o posicionamento, né? Certo? Pra mim também é uma das coisas importantes, a comunicação. E aí, como que eu me identifico com o meu público-alvo? Quem é o teu cliente final, como você falou, né? E qual é a necessidade dele? Por exemplo, um cliente final para contratar um advogado, ele não quer saber os termos técnicos. Não, ele quer saber se vai resolver o BO dele. A causa na justiça, aquele problema com a empresa. Então, ele quer que você fale sobre isso. E eu acho que esse é um dos pontos importantes, né? Mostrar, que nem você falou, os valores, saber quem você é, mostrar um pouquinho o que você quer que o cliente lembre de você. Da sua essência, dos teus valores. E também o que ele está buscando que você soluciona. Não o que você sabe. Mas o que ele tá buscando. E uma das coisas que fazem, assim, eu gerar muita conexão e ter muito resultado, é falar exatamente o que o cliente, ele fala no dia a dia dele. Cara, é ouvir, né? É o tal do ouvir. Eu falo bastante, mas eu aprendi muito a ouvir. Porque, às vezes, o cliente chega, talvez por uma questão de conteúdo tua, ele quer tirar uma dúvida, ele quer saber se pode passar no cartão ou se ele consegue fazer no Pix. É isso só. E aí você chega e começa a falar sobre o teu produto, sobre a qualidade, sobre... Não, eu só quero saber se eu consigo passar o cartão. Tu nem perguntou o que teu cliente quer. O cliente falou, escuta o teu cliente, faça perguntas. E aí a gente entra no posicionamento de vendas. Exatamente. Faça perguntas. Pergunte. Antes de você sair, o teu cliente, o teu produto, ele pode ser o melhor do mundo. Tu pode ser a melhor advogada do mundo. Mas e se teu cliente ele só chegar e querer resolver uma coisinha e tu entregar pra ele, ao invés de tu entregar um monte de coisa, botar um monte de coisa em cima da mesa, chega e pergunta pra ele, qual é a tua necessidade? O que tu já tentou e não deu certo? Já falou com outros, por exemplo, do advogado? Já falou com outros advogados? Me fala o que tá acontecendo? Pergunta. Assim você não perde seu tempo, ele não perde o tempo dele e a venda ela fica mais leve, porque você fala diretamente o que ele quer e o que ele precisa. Em relação à venda, é aquele olhar para o cliente. No digital, o que eu percebo com as minhas alunas? Chega ali no direct, eu converso, mas não consigo converter. Eu chego no WhatsApp, converso, mas não consigo converter. Eu falo, tu foi pelo menos no perfil dessa pessoa? Olhou ali os stories? Olhou as últimas publicações? Nem olhou para a pessoa. Nem entende, tipo, que legal, já vi teu perfil ali, vi que tu tem uma filha, que legal, eu também tenho. E criar esses laços, sabe? Porque isso é uma coisa muito interessante, porque a gente só, tipo assim, quando tu tá focado só no vender, o cliente, ele corre de ti. Com certeza. Pensa, aquilo que eu falo, pensa você, quando você vai comprar algo, você gosta de alguém, tipo, empurrando alguma coisa? Não. Então, quando tu faz isso é uma coisa que as pessoas, elas querem que você se conecte com elas antes. A venda é consequência, a venda não é o foco principal. Então, quando tu fala essas questões de, nossa, tu mora em tal lugar, nossa, eu vi que você tem uma filha, tá gerando conexão, a pessoa vai dizer, ela se importa comigo. Teve um caso, ontem teve um caso de uma aluna minha, que ela entrou pra comunidade, né? Sim. Aí, ela disse assim, nossa, Paola, depois do áudio que eu mandei pra ela, obrigada por se importar comigo, por ter lembrado de mim. Ela falou, tem uns mentores que só querem vender. Exatamente.
tecnicamente, eu tava vendendo pra ela, só que eu não tava só vendendo. Eu tava me importando com a necessidade dela. Assim, a minha sensação é que eu sinto como se fosse, eu acho que todos os centros de cidade são muito parecidos. A gente chega assim no camelódromo e tem aquelas pessoas que faltam te sequestrar pra dentro da loja. Vem, moça, aqui uma sainha, não sei o quê, não sei o quê. E aí eu sinto que no digital as pessoas ficam assim também. Vem, compra de mim meu produto, não sei o quê. Nananana. E aí você troca, por exemplo, eu prefiro ir no shopping, onde às vezes a gente vai nessas lojas maiores, tipo Renner, C&A, essas coisas. Por quê? Porque não tem alguém enchendo o saco da gente. Eu acho até estranho, tu entra na loja e tu diz assim, que tem uma paz? O que tem aqui dentro? E outra coisa, a gente, tipo assim, quando tu não tem experiência do posicionamento da venda, tu só quer vender. Sim. Então tem aquela pressão pra tu vender. Só que vocês têm que entender que tem aquela pesquisa que fala, né, que o cliente só compra depois da 7ª vez que fala contigo. Uhum. Raramente o cliente vai comprar de primeira. Eu sou uma pessoa que eu não compro de primeira. Eu sou bem chata também. Eu também. Eu pesquiso, faço todas as perguntas e eu preciso pensar antes. Então eu já sou essa pessoa. Só que quando a gente vai vender, a gente quer que a pessoa compre rápido. Uhum. Só que se você entender que deu o teu melhor e o posicionamento da venda entra também muito na educar a nossa audiência. Com certeza. Se o cliente ele te chamou, é porque ele tem interesse. Se ele não fechou e está escolhendo outra opção, é porque ele não entendeu o real valor do que você está vendendo. Então, você tem que ter paciência, entre no posicionamento da venda. Você vai ter que explicar para o teu cliente, não foca só no vender. Claro que daí entra a parte do fechamento da venda. E você, que a gente estava conversando esses dias, né? Aí a gente tem que ser um pouquinho mais firme ali, porque é o fechamento da venda. E tá tudo bem. Não que você vai empurrar no cliente. Mas você tem que ter paciência de conversar, entender que cada cliente tem um perfil. Aquele que compra rápido, aquele que demora um pouquinho mais, aquele que tu tem que passar mais segurança. Eu sou uma pessoa que, para eu comprar algo, eu preciso me sentir segura. Eu preciso também. Que aí eu sou estrategista de conteúdo, marketing e tudo mais. Mas na hora que eu vou fechar, eu sou advogada. Eu sou de olhar cada pontinho. E em relação a essa demora, esse tempo de a gente decidir comprar, isso é importante que a gente entenda para que a gente tenha esse relacionamento, porque eu consigo, inclusive, às vezes mapear pessoas que começaram a me seguir, aí elas começam a me curtir, aí elas começam a vir nos meus stories. O que é um dos stories? É quando a pessoa já está um pouco mais próxima. E aí ela entra ali na minha comunidade no WhatsApp, e eu começo a vigiar. Às vezes eu vejo, a pessoa já está muito engajada, vem assistir uma aula minha da minha comunidade paga. E aí eu começo a conversar. Tem gente que eu vou vender de verdade 1 ano depois. Sim, eu tava olhando meu WhatsApp, eu nunca excluo as conversas no meu WhatsApp, eu gosto de ter tudo lá histórico. Tem pessoas que compram de mim, que falaram comigo em 2021. Uhum. E aí eu uso isso é paciência de fazer o lead pensar, educar ele. Eu falo assim, poxa, a gente conversou em 2021. Olha quanta coisa já aconteceu na minha vida que poderia ter acontecido na tua, e tu tá deixando medo de parar, tá deixando a dúvida de parar. Isso é ter paciência, é educar a tua audiência. É aquilo, o adulto ele é que nem uma criança. A gente pensa que aqui, não, mas é óbvio, mas tá aqui, tá ser dito. Não. Tá óbvio isso aqui, eu não vou falar isso, todo mundo sabe. Não, gente. Não. O óbvio precisa ser dito e precisa ser dito com repetição. E em relação a isso de falar assim, de quem que já veio, às vezes ele nem compra, mas ele já te indica. Né? Muito isso. Porque teve um relacionamento aí, ele tá conversando, ele ainda tá decidindo, mas ele confiou em ti. Tem um fulano aqui, olha aqui isso. Às vezes ele te indica. Eu muitas vezes foi indicação. Eu quis comprar de ti porque fulana falou. Que legal. E tu fica assim, gente, como assim? Tipo, já teve situações de alunas minhas que elas poderiam vender o produto, mas elas preferiam me indicar pela confiança. E eu acho que a gente tem que sair um pouquinho dessa questão entre o autoconhecimento, né? Sair um pouquinho dessa escassez de só querer ganhar. Se você constrói um relacionamento bom, você, por exemplo, quando foi comprar alguma coisa, você comprou de quem você mal conhecia ou você comprou de quem você mais conhecia e tinha conexão? É sobre isso. Então, quando a gente tem esse olhar de a venda vai ser consequência de uma boa conversa. De um relacionamento, tem que dar match, né? É a mesma coisa.
de você, quando começa, você ali tá conhecendo, tá entendendo o que as pessoas gostam. No primeiro encontro, você quer ser agradável, então você quer entender exatamente o que o outro que gosta, quais são os interesses e tudo mais. E a gente, né, ninguém quer começar já, né, um relacionamento pedindo em casamento num primeiro momento. Oi, tudo bem? Tu vai casar comigo? Eu só vou conversar contigo se tu casar comigo. Imagina que loucura. Imagina a cena, a pessoa diz assim, não, nem vou conversar comigo, tu é louco? É tipo um vendedor. Sim. O vendedor, né, que não sabe criar relacionamento. Oi, tudo bem? Casa comigo, imagina. Tu vai casar? Senão a gente não vai conversar. Claro que não. E em relação aos medos, a gente voltando pro autoconhecimento, tem muita gente que, por ter medo, dá o primeiro passo, aí tem a primeira negativa, ou não deu tão certo, e não vou fazer mais. Isso é um detalhe muito importante. Primeiro de tudo, o não que essa pessoa tá dando não é pra ti, não diz em relação a ti, diz em relação ao produto, e tá tudo bem. Mas, se ela te procurou, ela tem interesse. Segundo, se ela disse não, tipo, não é momento, vou pensar, tem uma objeção por trás, e entra o posicionamento da venda, tu tem que descobrir. Tu, como um bom vendedor, tu tem que vender a tua ideia. Se a tua ideia é muito boa, tu sabe que a tua ideia vai mudar a vida daquela pessoa, vai solucionar o que ela precisa, tu precisa mapear e entra o posicionamento da venda. Tu precisa mapear para entender o porquê que ela tá te dizendo não. E precisa acreditar no que você vende. Exato. Porque tem gente que você pergunta o preço e ela, então, sabe? E fica com aquele medo, assim, de vender. Porque tem gente que também faz todo o caminho, faz o posicionamento. Aí eu chego pra ti muito interessada, eu já estou aquecida. E aí na hora de fechar, fica... Não sabe aí o que acontece? Já aconteceu de eu ficar muito interessada naquilo, eu já entendi que eu precisava daquela solução, a pessoa não me vendeu, eu fui lá e procurei outra pessoa e comprei de outra pessoa. Então, às vezes, a gente está aquecendo, a gente está sendo micro-ondas, né? Aquecendo o cliente para outro. E percebe como tu tá ligado? A gente falou dos 3 P's, né? O posicionamento, do autoconhecimento para a vida, que... Olha como uma coisa tá ligada. Gente, por que a gente decidiu falar sobre o posicionamento da vida no digital e nas vendas? Porque elas estão ligadas. Sim. Porque o que a gente tava falando? Se eu chegar hoje pra ti e te dar uma estratégia muito boa, que, por exemplo, que faz eu ganhar 10 mil reais no mês, e você não conseguir colocar em prática, é porque teu autoconhecimento ele não tá desenvolvido. A gente tem exemplos, né, de alunas. Sim. É a mesma coisa, às vezes a gente entra numa mentoria ou num curso, alguma coisa, é o mesmo conhecimento entregue. Por que algumas pessoas têm resultados rápidos ou resultados maiores e outras nem conseguem sair do lugar? Aqui, é o medo, é a trava. É impossível tu conseguir vencer, ter o resultado que tu quer com a tua mente travada. É impossível. Sempre quando a gente vai dar uma mentoria, uma consultoria, a gente acaba focando na mentalidade, porque não tem como. É a base. É lá, quando começa ali o tijolinho ali pra criar a casa, é a base. Porque se não tiver, qualquer coisa desmorona. E o que elas falam? Paula, Ingrid, eu sei o que tem que fazer, mas eu não consigo. Exatamente. Eu sou boa no que eu faço, mas não consigo cobrar. Por que não consegue? Por causa da crença, mentalidade. Tu tem que se desenvolver. Não, aí eu falo, eu não sei criar conteúdo. Eu não sou boa em aparecer, eu não sei falar, ou algo assim. Isso é tudo coisa dela, é interno. Porque saber é simples. É pegar o negócio, falar. Eu falo sempre assim, 5 perguntas, 5 respostas. É só responder essas perguntas, cada uma no dia. Isso já é conteúdo. Por que elas não conseguem? Porque algumas conseguem muito simples. Gente, é simples. Pegou aqui, respondeu, joga lá pra rua. Não, porque precisa ser bom, porque precisa ser aquilo, porque eu preciso estar melhor, porque eu preciso daquilo. E aí você começa a se apoiar nesse monte de bengala. Preciso estar perfeita. Nunca vai estar. Nunca vai estar. Sempre vai ter alguma coisa que eu tô com medo, eu tô insegura, eu não sei se vai dar certo. A gente nunca sabe se vai dar certo. Eu só vou saber se vai dar certo se eu testar. A gente só pega segurança quando treina, né? Quando vai treinando. Isso é a mesma coisa com um jogador de futebol, com alguém que vai competir na Olimpíada, com um cantor, né? E tudo agora treinamento. Tu falou isso do treino, e, gente, isso é muito sério, porque não existe não deu certo comigo. Existe eu desistir. Exatamente. Tudo. Eu falo até para minhas alunas, cara, tu aprendeu a falar. Tu aprendeu a andar. Tu não vai saber aprender a fazer isso. Já tentei, não deu certo.
são detalhes, vai ajustando, vai analisando o que o cliente quer, o que deu certo, o que não deu, vai replicando e vai treinando. É impossível não dar certo para quem faz até dar certo. Porque a gente vai pegando jeito, a gente vai sabendo. Qualquer coisa que você faz já há algum tempo, você já sabe até o que pode dar errado e como já ajustar aquilo. Vai pegando habilidade e treinando. E quanto mais eu treino, mais conhecimento eu tenho e mais eu fico boa naquilo. Sim. Então, uma coisa que eu tava pensando aqui agora, né? Entra na questão do posicionamento. Eu não consigo cobrar. Eu não sei para qual caminho ir, eu tô em dúvida. No fundo, como eu falei, a gente sabe o que realmente mexe com a gente. E aí entra aquela questão. Uma frase que mexeu muito comigo. O que você faz nas horas vagas de trabalho é o que você deveria te fazer pro resto da vida. Entra o que a gente falou da questão da conexão, né? A gente decidiu também criar o podcast justamente para isso. Exatamente. Porque a gente fica muito gravando aula, dando ali. E quando a gente gera uma conexão e conversa com nossas alunas e faz a conexão pessoal também, a gente se sente muito feliz, muito viva. Então, por isso que a gente está criando esse movimento, porque é o que a gente realmente quer e que a gente gosta. Então, se pergunte o que tu gosta, tipo assim, o que a tua amiga te chama pra perguntar. A gente sabe que tem aquela, que nem, por exemplo, tem uma conhecida minha que ela é massoterapeuta. E ela falou assim, eu falei isso pra ela, o que as pessoas te chamam e te pedem ajuda? Ela falou, Paula, na rotina, na organização, como eu dou conta de tudo. E tu gosta de falar isso? Gosto. Então, segue esse caminho. Exatamente. Bem, gente, a gente está chegando aqui ao final do nosso primeiro podcast. Primeiro de muitos. O poder da conexão. E eu quero muito agradecer a Paula e agradecer também, fazer igual a Anitta, né? Agradecer a mim por ter me jogado e ter acreditado em mim. E ter feito essas conexões. Eu espero, né, que vocês também aprendam e consigam conquistar novos espaços e também vencer esse medo, essas travas, essas crenças que tanto afetam vocês e que não tiram vocês do lugar. E, gente, tudo é persistência. Vai ser difícil pra caramba, vai ter momentos que tu vai querer chorar, mas nunca deixa passar pela tua cabeça desistir. Desistir nunca vai ser uma opção. Porque depois, o que vem depois do medo, da tempestade, você vai ver que vai ser muito melhor e tu vai olhar pra trás e vai dizer, caramba, valeu a pena cada sacrifício, eu voltaria no tempo e faria tudo de novo. Então é isso, gente. Muito obrigada, muito obrigada. Até a próxima. Até mais. Ai, meu Deus, tchau.